Pague o resto você mesmo. Eu não te recompensei com uma enorme quantidade de riqueza? Baal Zephon colocou as mãos atrás das costas e saiu, aparentemente interessado na carne desconhecida que estava sendo vendida no mercado. Os cheiros de todo tipo de carne temperada passavam pelo mercado. Baal Zephon cantarolava canções de ninar em contentamento enquanto ele parecia passar o tempo. Não dar aos subordinados riqueza é semelhante a não lhes dar força. Não lhes dar chances, é como não deixar que eles sejam promovidos. Se seus subordinados têm riqueza e a chance de avançar, então sua cabeça se tornará uma decoração em seus quartos. Parece que os superiores controlando seus subordinados é uma tendência enorme aqui. Leilin olhou para a preciosa joia da alma em suas mãos e riu baixinho. Infelizmente, tudo o que ele disse tinha sido uma mentira. Enquanto os demônios que guardavam a Torre de Ferro eram os auxiliares de confiança de Beelzebub, sua lealdade não era espetacular, especialmente quando seu superior estava enfraquecido. Diz era como seu próprio quintal, e as legiões de guarda eram basicamente como uma peneira com numerosos buracos. Por quê? Era naturalmente por causa do plano material principal. Leilin já havia subjugado os seguidores de Beelzebub do principal avião material, e ele teve alguns deles retornando a Baator em segredo. Além disso, com a autoridade que ele tinha e a lei de devorar, nenhum diabo suspeitaria de qualquer coisa, mesmo que fingisse ser o próprio Beelzebub. Baal Zephon não é o único aqui. Ainda há muitas organizações por perto, por isso não posso ser muito importante. Leilin suspirou por dentro e chegou a uma luxuosa residência perto da Torre de Ferro. Um lorde das profundezas apareceu e curvou-se profundamente para Leilin, mestre. Milímetros. Haverá grandes mudanças aqui em breve. Tome todos os subordinados que são leais a mim e partam. Além disso, peça a Jack para fazer o que nós concordamos. Entendido, mestre de devorar, senhor de Diz. O Pit-Fi pressionou a mão direita contra o peito e fez uma reverência, olhos cheios de reverência e lisonja. Lord of Diz. Eu gosto desse nome, Aslock. Leilin caiu na gargalhada. De fato. O Pit-Fi parado na frente de Leilin era o assessor de confiança de Beelzebub que estava encarregado de seus exércitos. Ele era o maior diabo no comando da guarda da Torre de Ferro, Aslock. Quando ele viu a Lady Devon de Leilin e seu controle sobre Diz, Aslock tinha dobrado o joelho instantaneamente. Ele não hesitou nem um momento para trair Beelzebub. No entanto, até mesmo Aslock não tinha ideia de onde Beelzebub havia ido. O senhor da glutonaria nem tinha contatado esse demônio antes de partir. Era evidente que Beelzebub nunca realmente confiara nele de verdade. Ou talvez a palavra confiança fosse exagerada para ser usada entre os demônios. Vapores escuros encheram os céus, fazendo com que a cidade de ferro fosse iluminada puramente pelo fogo do inferno. Grupos de peticionários e lêmures foram guiados por diabinhos para todas as partes da cidade, modificando-os para se encaixarem no segundo inferno e realizando reparos. Havia rumores de que a cidade continuaria a se expandir sob os desejos de Beelzebub, sem fim por toda a eternidade. Não havia nada como nascer do sol ou pôr do sol aqui, e os demônios de Diz usavam dispositivos específicos para registrar o tempo. No entanto, eles não precisavam descansar. Enquanto houvesse uma oportunidade de obter almas, muitos o cobravam sem fadiga. Está na hora. Vamos! Baal Zephon olhou para um relógio de bolso carmesim e levou Leilin para a Torre de Ferro. Numerosas residências nobres foram construídas ao redor da Torre de Ferro, todas imponentes e magníficas. No entanto, a maioria deles estava agora vazia, o paradeiro de seus donos era desconhecido. O desaparecimento de Beelzebub foi um grande golpe para Diz, mesmo que os demônios menores ainda não o tivessem notado. Os demônios maiores estavam cheios de ambição pelo senhorio, ou tinham medo da inquietação e da esquerda. Apenas uma legião ainda estava desempenhando suas funções. Um demônio de baixo blindado observava todas as pessoas que tentavam se aproximar da Torre de Ferro, independentemente de que avião elas vieram. Entre a partir do oeste. Jack está vigiando esse lado hoje. Lacey trouxe Baal Zephon mais para dentro da cidade, parecendo que ele estava familiarizado com a rota. Finalmente chegaram a uma sentinela de aço que havia sido queimada de vermelho com o fogo do inferno.
Vendo os olhares guardados de qualquer demônio armado aqui, Leyline gritou uma saudação para a sentinela. Ei, Jack! Olha quem está aqui! Prevenir o teletransporte, detectar furtivo e uma formação antidemoníaca. Há também feitiços aumentando a defesa dos guardas, dando-lhes imunidade mágica. Os olhos de Balzephon mostraram admiração e um traço de nervosismo a essas defesas. Mesmo nós do Escuro 8 precisaria enviar todas as nossas legiões passar 1 ou 2 meses lutando antes que pudéssemos entrar. Leician, uma voz rouca soou, quando um enorme demônio apareceu na frente de Leyline e Balzephon. Ele era enorme e inchado, com tumores repugnantes em sua pele e escamas. Seus olhos esbugalhados faziam com que parecesse um sapo, e sua boca combinada revelava dentes afiados densamente compactados. Esta era a forma máxima de um diabo maior, o Paelirion. Apenas Pitfiends e os Overlords do Inferno o excediam em força. Sim. Você parece tão forte quanto antes. Então, o nosso acordo de antes ainda conta? Leyline entregou um grande número de gemas de alma. Claro. 1000 gingles em troca de uma chance de entrar na Torre de Ferro. Eu sou sempre honesta. O enorme Paelirion disse, sua voz estridente fazendo Balzephon franzir a testa. Embora ele não se importasse com a pequena perda, seria terrível se os outros diabos os descobrissem. Como se percebesse suas preocupações, o grande Paelirion riu descontroladamente. Não precisa se preocupar. Ninguém aqui se atreveria a revelar nada, a menos que eles quisessem ser aprisionados nas masmorras e punidos com eterna fome. As masmorras eram algo que todos os demônios do segundo inferno temiam. A fome, em particular, foi usada naqueles que cometeram erros. Com a influência da lei da gula, os punidos cresceriam de modo incomparavelmente famintos, sem nada que os saciasse. Eles cresceriam tão frenéticos que eventualmente escolheriam roer a si mesmos. Enquanto Beelzebu estabeleceu a lei de que aqueles que poderiam suportar 7 dias de fome seriam perdoados, independentemente de seus erros, nenhum deles poderia durar tanto tempo. A maioria dos demônios de Dis preferiria ser rebaixada a um no perigo feio do que assumir essa punição, tal foi o terror que causou. Ouvindo o que seu superior dizia, os outros demônios desejavam costurar suas bocas, talvez enterrando a cabeça no chão. Boa! Eu gosto da sua atitude! Balzephon assentiu em satisfação, preparando-se para entrar com Leyline. Espere! No entanto, um incidente inesperado aconteceu. Depois que Leyline entrou, Jack imediatamente bloqueou o caminho, 1000 gingles por uma chance. Já entrou, então o contrato foi cumprido. O que você está dizendo? As sobrancelhas de Balzephon se franziram ameaçadoramente. Você precisa pagar uma quantia adicional. Jack apontou para Balzephon então, se ele não entrar, eu terei a chance de entrar. Balzephon franziu a testa. Ele não queria atacar ninguém aqui, especialmente quando isso revelaria sua identidade. Kiki. Minhas desculpas, mas não. Jack riu de uma maneira estranha. Os demônios vizinhos rapidamente pegaram suas armas, apontando-as para Balzephon. Você amaldiçoou o demônio. Eu realmente deveria ter transformado você em um Nuperibo. Como você poderia até ter criado um contrato com tantas lacunas que os demônios poderiam usar? Balzephon estava cuspindo enquanto olhava para Leyline, que estava quase com medo de estupidez. Você paga 1000 gingles. Desculpas, mestre, mas eu não tenho mais. Leiciano soou à beira das lágrimas, fazendo a fúria em Balzephon brilhar. Você é um lixo. Ele agora parecia extremamente sombrio e tirou uma joia da alma. Aceite, seu ganancioso demônio. O enorme Paelirion abraçou as mãos ao peito e respondeu sem medo, desculpe, mas agora há uma mudança no preço. Serão 2000 gingles. Além disso, sua humilhação causou danos espirituais a mim, então serão 100 outras em cima. Droga, droga. Se eu te segurar, eu definitivamente vou rebaixar você para um Nuperibo e você vai pegar estrume no poço rotatório por 10.000 anos. O peito de Balzephon arfava, mas relutante que ele era, Jack ainda insistia para que ele entregasse sobre os gingles. Minhas desculpas. Vendo Leyline agora, Balzephon não podia nem se incomodar em ficar bravo. Afinal,
Se ele fosse matá-lo ou rebaixá-lo para um Nuperibo, então não foram todos os seus esforços anteriores em vão? A outra parte era um diabo maior, e ele poderia ser usado como bucha de canhão enquanto explorava a torre. Essa foi a decisão de Baal-Zephon. Depois de passar pela sentinela, eles finalmente chegaram em frente à Torre de Ferro. O covil de Beelzebu era tão alto que alcançou as nuvens, seu corpo envolto em uma luz fraca que fluía ao redor, mudando a qualidade e o estilo da torre. O trono de Dis. Aqui vou eu. Baal-Zephon olhou para o pedestal dentro da Torre de Ferro, seus olhos cintilando com uma ambição inconfessada enquanto ele rapidamente trazia Leilin para dentro.